Eita, tava ansiosa para esse momento chegar. A nossa palavra da fé de hoje, nós vamos falar de uma porção da Bíblia maravilhosa, riquíssima, que é Lucas. Essa passagem que nós vamos ler agora tem tanto em Mateus como em Marcos também. Nós vamos falar de uma pessoa muito interessante na Bíblia, que é Bartimeu. Bartimeu era um mendigo que ele necessitava de sustentar. Quem não necessita de sustentar, né? Todo mundo precisa de sustentar de alguma forma. Mas naquela época, Bartimeu ele era cego. Então ele tinha muito mais dificuldade de procurar um trabalho, de ser empregado. Então o que aconteceu? Ele ficava entre duas cidades, num ponto estratégico, que era Jericó. Não lembro o nome da outra. Mas era um ponto estratégico entre duas cidades. Uma delas era Jericó. Lá ele pedia esmolas para as pessoas que passavam. Então todo mundo que passava, ele não conseguia ver, não conseguia ouvir, mas passavam e ele pedia esmola. Ele não conseguia ver, aliás, ele conseguia ouvir, mas ele pedia esmola. Então se as pessoas fizessem cara feia, fizessem algum gesto que pudesse desanimá-lo, ele não via. Não tinha nada, nenhum gesto que pudesse desanimá-lo, porque ele não estava vendo. Mas assim que ele ouvia o som das pessoas passarem, ele pedia esmola. Aí, naquele dia, naquela ocasião, ele fazia isso todos os dias. Naquela ocasião, num dia muito específico, havia o Senhor Jesus passando. E com o Senhor Jesus, uma grande multidão. Quando o Senhor Jesus se aproximou, ouvindo o alvoroço do que se acontecia, ele perguntou o que estava acontecendo. Então vamos ao texto. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel de multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Presta atenção. Quem passava? Jesus o Nazareno. O que é que Bartimeu fazia antes de Jesus passar? Não pedia esmolas? Mas olha só, porque Jesus passava, algo mudou no discurso de Bartimeu, no pedido de Bartimeu. Todas as pessoas que passavam ali, entre as cidades, o que ele pedia? Ele pedia dinheiro, alguma coisa que elas pudessem ajudar com a parte financeira dele. Porque era que elas poderiam oferecer. Mas quem estava passando era Jesus. O discurso de Bartimeu já não era mais o mesmo. Olha só. E ouvindo... sim, essa parte ali. E anunciaram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gente, por que ele não pedia compaixão das outras pessoas? Ele pedia esmola das outras pessoas. Mas quem estava passando era Jesus. O que ele pediu? Compaixão, misericórdia. Só pede misericórdia uma pessoa que não tem merecimento para aquilo. E ele estava pedindo para Jesus misericórdia. Era muito fácil Bartimeu ouvir aquela multidão passando e saber que era Jesus que estava ali, mas não era tão fácil para Jesus saber que Bartimeu estava ali, porque tinha uma multidão no meio dele. Imagina, uma multidão de pessoas que envolvia Jesus. Como é que ele ia perceber um mendigo? Um cego? Pensa. Bartimeu, quanto mais as pessoas falavam para ele se calar, mais Bartimeu gritava. Mas por mais que Bartimeu gritasse bem alto no meio de uma multidão, será que era fácil de ouvi-lo? Será que essa situação impediu Bartimeu de clamar por misericórdia ao Senhor? Quanta situação que nós estamos passando, que às vezes a gente se cala de pedir ao Senhor por nós ouvirmos a multidão. Bartimeu não deu atenção às pessoas que falavam. Fala que as pessoas pediam para ele se calar. No versículo, eu nem falei, né? Capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 35. Mas agora eu estou lendo. E os que iam na frente o repreendiam que se calasse. E ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Gente, quanto mais impeliam ele de falar, quanto mais impediam de gritar, mais ele gritava, porque era Jesus que estava passando. Era a única pessoa que poderia ter misericórdia dele. Era a única pessoa que podia fazer o que os outros não podiam. Os outros podiam dar esmola, podia supri-lo de pão, mas não podia dar a real necessidade dele.
E o que ele precisava? Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou: o que queres que eu te faça? Aí imagina, será que Bartimeu respondeu para ele: Senhor, eu preciso de esmola? Gente, ele pediu para quem podia dar algo que ninguém podia dar mais além do que o Senhor. E o Senhor falou, e ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Gente, ele pediu para o Senhor o que o Senhor podia dar: visão. Senhor, o que eu torne a ver. Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu torne a ver. Foi isso que ele pediu para o Senhor. E o Senhor, o que respondeu? Deixa eu achar aqui, eu me perco. Peraí, entendi porque eu me perdi, porque passou a página. Então Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Recupera a tua vista. Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Gente, sabe por que muitas vezes não temos o que precisamos? Porque nós não sabemos pedir. Ou quando nós pedimos, pedimos mal. Se ele estivesse gritando: Senhor, Senhor, e o Senhor o atendesse e ele pedisse esmola, era a necessidade dele? Era. Mas não era o que o Senhor queria dar para ele. Porque aquela pessoa podia dar algo que os outros não podiam dar: visão. Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu receba a visão. E daquele momento em diante, o que ele fez? Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Ele pediu algo para alguém que podia ajudá-lo. Foi o pedido certo. O Senhor o abençoou com a visão e ele seguiu o Senhor. Olha que maravilhoso. Se o Senhor... Todo mundo sabe qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu tenho uma necessidade minha. E eu preciso pedir ao Senhor a misericórdia do Senhor. Procurar socorro com quem pode me ajudar. Às vezes a gente fala com algum vizinho, com algum amigo, mas eles só sabem nos ouvir porque eles não podem nos ajudar. O Senhor está passando em nossa casa hoje. O Senhor está à nossa porta hoje. Não importa a multidão de pensamentos que tiver na nossa mente, não importa a multidão de problemas que estiver acontecendo conosco, o Senhor está pronto a nos ouvir. Basta que clamemos: Senhor, filho de Davi, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor, Ele não deixa de ouvir. Ele não deixa de nos responder. Porque hoje não é um dia comum. Hoje é o melhor dia da sua vida. Porque hoje o Senhor está passando no caminho onde você está. Gente, isso é magnífico. Não tem nada no céu e na terra melhor do que o Senhor. Não tem nada no céu e na terra que não nos conheça mais do que o Senhor. Hoje, usa sua fé. Clama ao Senhor. E assim como Bartimeu, o Senhor pode te dar a visão. A visão de que sua vida não precisa ser igual aos outros dias. Que você não precisa viver igual aos dias anteriores. E mesmo que os dias anteriores tenham sido de bênção, hoje pode ser muito mais abençoado. Porque hoje é o melhor dia das nossas vidas. Hoje é o meu melhor dia. O dia da bênção do Senhor. Olha que lindo esse céu maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Olha. Os céus estão abertos, gente. Os céus estão abertos. Hoje é o seu dia. O seu dia com o Mestre dos Mestres. Com o Senhor dos Senhores. Toma posse.